Desde que o mundo é mundo, sempre que um desastre abala a humanidade, seja um terremoto devastador, uma guerra sangrenta ou a morte de um líder influente, não demora para que surjam na internet, e fora dela, centenas de artigos jurando que Nostradamus já havia previsto tudo. Suas famosas Centúrias viram manancial de provas de que ele anteviu cada crise, cada tragédia, cada virada histórica. Há 10, 15 anos, nossa própria publicação já desvendava esse fenômeno. Se não foi Nostradamus, então com certeza foi Vanga. Às vezes, para variar, citam o monge Abel, Wolf Messing ou, aqui no Brasil, o sempre polêmico Pavel Globa, que nos anos 90 era quase um oráculo pop. Mas hoje vamos além das especulações, afinal, por que a humanidade insiste em buscar nas entrelinhas de textos séculos velhos respostas para o caos do presente? E mais, o que de fato foi previsto, o que é puro mito e como essas profecias, verdadeiras ou não, moldaram nossa maneira de enxergar o futuro. Imagine só, em 21 de março de 1555, há incríveis 468 anos, o mundo conhecia a primeira edição das Centúrias de Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus. Uma obra composta por 353 quartetos enigmáticos, os famosos Ancatrens, de um total de 942 que ele teria escrito ao longo da vida. Hoje, restam apenas 141. Mas aqui está o ponto crucial: os intérpretes dessas profecias juram que, decifrando seus códigos, uma mistura de astrologia, misticismo e línguas mortas, podemos mapear eventos desde o século XVI até um futuro distante, chegando, segundo algumas versões, ao ano de 3797. Outros, mais cautelosos, acreditam que seus vaticínios se esgotaram em 1998. Mas será que tudo isso passa de uma grande ilusão coletiva? Ou há grãos de verdade escondidos entre tanto simbolismo? Vamos ao início. No coração da Provença, em meados do século XVI, nasce Michel de Notre Dame, filho de uma família de judeus sefarditas, detalhe que, aliás, lhe renderia preconceito e perseguição ao longo da vida, mesmo após sua conversão ao catolicismo. Seu pai, um notário, e sua mãe, dedicada aos afazeres domésticos, não poderiam imaginar que aquele menino se tornaria uma das figuras mais controversas da história. Aos 15 anos, ele já sonhava em ser médico. Em 1519, começa seus estudos em medicina, mas não se limita a isso, devora tratados de retórica, filosofia e história, enquanto a Europa é assolada por epidemias que ceifam milhares de vidas. A peste, em especial, era uma sombra constante. E foi justamente contra ela que Nostradamus deixaria sua primeira marca. Em 1529, já como estudante em Montpellier, ele adota o nome latino Nostradamus, um toque de sofisticação para um jovem ambicioso em um mundo onde a medicina ainda dependia de ervas, poções e muita sorte. Mas sua vida tomaria um rumo trágico em 1537, a peste leva sua esposa e seus filhos. Para o médico, falhar em salvar a própria família era uma ferida profunda, um golpe em sua credibilidade. Mesmo assim, ele não desiste. Desenvolve suas pílulas aromáticas a uma mistura genial de óleo de rosa e pétalas, que, segundo ele, protegia contra a peste quando dissolvida sob a língua. Funcionava? Bem, se considerarmos que a maioria dos que as usavam não adoecia, podemos chamar de sucesso. Ou de placebo. Ou de sorte. O fato é que, em 1546, em Marsella, então epicentro da epidemia, Nostradamus se torna uma espécie de herói local, mesmo enquanto suas previsões começavam a chamar mais atenção do que seus remédios. Foi nesse período que ele cruzou o caminho de Júlio César Scaliger, um filósofo místico cujas ideias o fascinaram até que uma briga feia, alimentada por acusações antissemitas, os afastou para sempre. Curiosamente, anos depois, Nostradamus batizaria seu filho mais novo de César, numa homenagem ambígua ao antigo mentor. Mas sua fama já estava selada, de médico a vidente, ele transitava entre a ciência e o oculto, analisando os astros, decifrando presságios e, acima de tudo, interpretando o poder. Porque, no fundo, suas profecias eram menos sobre o futuro e mais sobre o presente, um espelho das ansiedades, medos e desejos de sua época. E hoje? Por que ainda nos apegamos a esses enigmas? Talvez porque, em um mundo caótico, a ilusão de que alguém, em algum lugar, já sabia o que viria nos deu uma falsa sensação de controle. Ou talvez porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que o futuro não é tão imprevisível assim. Mas isso já é outra história. Imagine a cena: um nobre recebe um aviso enigmático, do branco servirão a ceia, do preto o lobo devorará.
Prático como só os poderosos sabem ser, ele ordena ao cozinheiro: mata o preto, poupa o branco. O destino, é claro, ri na sua cara. O lobo aparece, devora justamente o porco branco escondido, e o preto acaba na mesa. Mais uma vez, a profecia se cumpre, mas de um jeito que ninguém esperava. Seria apenas uma lenda urbana? Provavelmente. Mas é exatamente esse tipo de história que alimentava o mito de Nostradamus, um homem que, no sul da França, já começava a incomodar as autoridades. Porque o Psa, veja bem, nunca foi um lugar tranquilo para quem desafiava o status quo. Lembra dos cátaros? Aquela seita que a igreja e a coroa francesa exterminaram com fogo e espada? Pois é. Na mesma região, séculos depois, surge um apotecário que faz previsões de mais acuradas para o gosto dos bispos. A igreja, que já monopolizava almas e impostos, não ia tolerar um concorrente que, por acaso, acertava coisas que ela própria não conseguia explicar. Começam os interrogatórios: como você faz essas previsões, mestre Nostradamus? Não será bruxaria? Não será heresia? Ele, astuto, responde com mais enigmas. Afinal, um quarto de século na fogueira não estava nos seus planos. E aqui está o gênio ou a maldade, depende do ponto de vista do método nostradâmico. Seus quartetos não eram claros por acidente. Eram projetados para serem ambíguos, escritos em uma salada de idiomas: provençal antigo, latim, hebraico, árabe, palavras que se fundiam umas nas outras até perderem o sentido original. Dois irmãos serão divididos por ferro, será uma guerra civil? Um duelo. O 11 de setembro. Bestas ferozes de fome cruéis, são lobos? Tanques? Um vírus? Quem quiser, que interprete. E é justamente essa plasticidade que o salva. Como acusar um homem de heresia se suas palavras podem significar qualquer coisa? Mas não se engane, essa estratégia não era invenção dele. Nostradamus era herdeiro de uma tradição milenar, a dos oráculos que falavam em códigos, dos adivinhos que transformavam o medo em negócio. E se queremos entender por que ele escrevia assim, precisamos voltar ainda mais no tempo. Para a Grécia Antiga, onde o primeiro grande escritório de profecias do mundo ocidental abriu suas portas, o oráculo de Delfos. Imagine o cenário: um templo erguido no local onde Apolo, segundo o mito, esmagou um dragão monstruoso. Lá dentro, uma mulher, a Pítia, inalava vapores de uma fenda no chão, hoje sabemos que eram gases alucinógenos, mastigava folhas de louro e entrava em transe. O que saía da sua boca? Não palavras, mas sons, grunhidos, frases desconexas. Cabia aos sacerdotes traduzir aquilo em algo que os poderosos quisessem ouvir. Se marchares contra a Pérsia, um grande império cairá, ótimo, mas qual império? O deles ou o seu? O cliente que pagava mais sempre saía satisfeito. E aqui está a ironia: Delfos não era um serviço religioso. Era um negócio. No século V a.C., as consultas, que antes aconteciam uma vez por ano, passam a ser mensais. Por quê? Porque a demanda aumentou. Reis, generais e mercadores não iam até lá por fé, iam por vantagem. Queriam saber se deviam declarar guerra, se o investimento em navios daria certo, se o casamento com aquela princesa estrangeira era uma boa ideia. E o oráculo, claro, cobrava por isso. Em ouro, em terras, em influência. A ambiguidade não era um defeito do sistema, era a chave do sucesso. Se a profecia desse errado, culpa da interpretação. Se desse certo, glória a Apolo. Nostradamus entendeu isso melhor do que ninguém. Em uma época em que a igreja queimava pessoas por muito menos, ele soube jogar o jogo, ser suficientemente vago para não ser condenado, mas suficientemente preciso para ser lembrado. E assim, entre quartetos crípticos e fugas estratégicas para a Itália, construiu um legado que dura até hoje. Porque, no fundo, o que vendemos quando vendemos profecias não é o futuro, é a ilusão de que alguém, em algum lugar, sabe mais do que nós. E isso, meu caro, é um negócio que nunca sai de moda. Eis que a arte de transformar ambiguidade em ouro não era privilégio exclusivo dos gregos. Os romanos, mestres em absorver e aperfeiçoar o que os outros inventavam, levaram o jogo das profecias a um nível ainda mais sofisticado e lucrativo. Imagine a cena:
uma velha enrugada, de olhos turvos como poças de lama após a chuva, bate à porta do rei Tarquínio com 6 rolos de pergaminho nas mãos. Aqui está o destino de Roma, diz ela, escrito em versos que nem os deuses ousariam decifrar sem tremor. O preço? Absurdo. Tarquínio ri, afasta-a com um gesto de desdém, até que a velha, com a calma de quem já viu impérios nascerem e caírem, queima 3 dos rolos diante de seus olhos. Agora, sussurra, você pagará o dobro pelo que resta. O rei, sudando frio, compra os 3 sobreviventes. Mas a velha não terminou, queima mais 2. Última chance, avisa. Tarquínio, louco de medo de perder a última chave do futuro, esvazia os cofres do tesouro por um único livro. O que havia naquele pergaminho? Ninguém sabe ao certo. Dizem que continha tudo: o fogo que devoraria Roma, o nome do traidor que esfaquearia Júlio César pelas costas, a data exata em que o último imperador seria deposto por bárbaros. Ou talvez fosse apenas uma coleção de frases tão vagas que qualquer evento poderia ser forçado a caber nelas, como quando a águia perder suas asas, o lobo uivará sobre 7 colinas. Os romanos, pragmáticos como sempre, não se importavam. Guardaram o livro no templo de Júpiter, selado com lacres e maldições, e só abriam em momentos de crise, pestes, revoltas, cometas cruzando o céu como presságios sangrentos. Quem ousasse espiar suas páginas sem permissão era costurado vivo em um saco de couro e jogado no Tibre, um lembrete de que o futuro, mesmo quando comprado, pertence aos deuses. Ou aos que sabem vendê-lo. E é aqui que nosso francês entra em cena, herdeiro direto dessa tradição milenar de mistificar o óbvio. Não inventou nada, apenas refinou a fórmula. Em 1553, enquanto a Europa ardia em guerras de religião e reis morriam jovens demais, ele começou a enviar cartas ao rei Henrique II. Majestade, escrevia, os astros sussurram de uma ameaça que paira sobre sua coroa. Nenhuma resposta. Nenhum detalhe. Apenas o suficiente para semear a dúvida, porque o medo, como qualquer mercador sabe, é o melhor fertilizante para a demanda. Um ano depois, publicou suas primeiras centúrias, e o mundo inteiro se jogou sobre elas como abutres sobre uma carcaça. Cada quarteto era uma adivinhação de feira medieval elevada à categoria de arte. O leão jovem vencerá o velho em campo de batalha poderia ser a vitória de Francisco I sobre Carlos V, ou a queda de Henrique II em um torneio. Sob a sombra da noite, o grande rei tremerá, era sobre a peste? Uma conspiração? A morte do próprio Henrique? Não importava. O que importava era que, depois de cada desastre, os cortesãos corriam para as páginas de Nu como ratos famintos, torcendo as palavras até que elas parecessem ter previsto tudo. Até que, em 1559, o impensável aconteceu. Henrique II, no auge de sua glória, quebrou uma lança em um torneio, não em batalha, não por traição, mas por puro acaso trágico, como se o destino quisesse provar que até os reis são marionetes. Um fragmento de madeira perfurou seu olho, a infecção se espalhou, e em 10 dias o homem que governava a França estava morto. A corte entrou em pânico. Os inimigos do rei, os huguenotes, os espanhóis, todos sussurravam, "Não sabia." E de fato, lá estava, enterrado entre versos sobre cometas e dragões, um quarteto que quase podia ser lido como um aviso: o leão jovem ferirá o velho na jaula de ouro. Era sobre o torneio? Sobre a armadura dourada do rei? Ou apenas mais uma das 1000 interpretações possíveis? Não importava. A lenda estava selada. Nus, o homem que quase previu a morte do rei, tornou-se imortal. E assim, como um alquimista transformando chumbo em ouro, ele descobriu a verdadeira profecia: o futuro não precisa ser certo, apenas crível. Os poderosos sempre pagarão por ilusões que os façam sentir no controle. Os desesperados agarrão qualquer fio de esperança, por mais frágil que seja. E os inteligentes? Bem, os inteligentes aprenderão a vender ambos. O destino, como sempre, adora ironias cruéis. Um pedaço de madeira, nada mais que um estilhaço de lança quebrada, encontra a fresta dourada do elmo real. O impacto é preciso. O olho do rei Henri II explode em uma chuva de sangue e fragmentos ósseos, enquanto o restante da haste perfura seu cérebro como uma adaga divina. Agonizante, entre espasmos e delírios de febre, o leão de França ainda tem forças para um último decreto: não toquem em Montgomery. Foi um duelo limpo. Um acidente.
Palavras que soam como um veredicto celestial ou como a confirmação mais espetacular de que o futuro, quando escrito com sangue, torna-se inegável. Eis que o quarteto profético de Nostradamus, até então mais um entre centenas de versos obscuros, é arrancado das sombras e erguido como um troféu. O jovem leão ferirá o velho nos olhos em batalha singular em uma gaiola dourada, e o velho leão morrerá. A gaiola dourada? O elmo real, é claro. O leão velho. Henry II, sem dúvida. O jovem leão? Gabriel de Montgomery, conde de apenas 6 anos mais novo que o rei, detalhe que a história, em sua pressa por mitos, preferiu ignorar. O efeito é imediato, o que era coincidência torna-se desígnio. O que era tragédia vira profecia cumprida. E Nostradamus, esse mestre dos ecos, nem precisava estar em Chalmomon para colher os louros. Bastava que a França inteira acreditasse que ele esteve. A notícia corre como fogo em palha seca. Catarina de Médici, a rainha negra cujos dedos já teciam as intrigas da corte, exige que o avidente seja encontrado. Quando se encontram em 1561, não é um homem que ela vê, mas um oráculo em carne e osso, e Nostradamus, é claro, sabe exatamente como alimentar a fome de uma mulher que governava através das sombras. Alguns versos lisonjeiros aqui: 3 coroas brilharão em tua linhagem, uma ambiguidade calculada ali, um filho reinará onde o sol não se põe, e pronto, a profecia torna-se propaganda. Que apenas 2 de seus 3 filhos chegariam ao trono francês? Irrelevante. Que o terceiro, Henrique III, fosse coroado na Polônia, um reino que nunca pisou, e isso fosse esticado até viraram 3 coroas. Genialidade pura. A verdade é maleável quando moldada por quem entende que o futuro não se prevê, se constrói com palavras. E a construção não para. Da Itália, onde fugira da Inquisição, outro detalhe conveniente para sua lenda, Nostradamus havia predito a um jovem monge: tu serás papa. Anos depois, o monge torna-se Pio V. Mais um acerto? Ou mais um homem que, ao ouvir a profecia, passou a agir como se ela já fosse fato? A Europa inteira agora pendia de seus lábios. Almanaques anuais saíam de suas mãos como oráculos em série, misturando astrologia, política e uma pitada de terror sagrado. Ele não era apenas um adivinho, era o primeiro influencer da história, um homem que entendia que, em tempos de caos, as pessoas não querem verdades, mas narrativas que as salvem da incerteza. E aqui está a chave: Nostradamus não predizia o futuro. Ele o editava. Como um polígrafo renascentista, colecionava rumores, sopesava conflitos e os devolveva ao mundo em forma de versos crípticos, o equivalente do século XVI a um thread de Telegram cheio de fontes confiáveis. Guerra entre Oriente e Ocidente? Sempre houve. Um grande anticristo? Napoleão, Hitler e Stalin já estavam na fila para o papel. A queda de um império. Basta esperar, a história é um eterno loop de ascensões e ruínas. Ele não precisava de uma bola de cristal, precisava de um arquivo de padrões humanos. E os humanos, como bem sabia, são criaturas que adoram se ver em profecias, mesmo que tenham que forçar a barra para caber nelas. Quando roubaram na Itália, por exemplo, e lhe pediram para encontrar os ladrões do prata da igreja, Nostradamus não fez um ritual mágico. Fez algo muito mais poderoso: escreveu um texto. Um documento longo, cheio de meandros psicológicos, vocês já desconfiavam deles, detalhes verossímeis, tentaram vender, mas um soldado fugiu com a informação ou em uma conclusão irrefutável: procurem entre os seus. Genial? Sem dúvida. Verdadeiro? Quem poderia saber? O importante é que a igreja acreditou e que, dali em diante, cada palavra sua fosse tratada como um código divino a ser decifrado. Hoje, se você buscar as profecias de Nostradamus, encontrará tudo: as guerras mundiais, Chernobyl, a queda da URSS, a morte de Kennedy. Tudo previsto com uma precisão assustadora. Exceto por um detalhe: nenhuma dessas profecias foi escrita por ele. São interpretações post-factum, jogos de palavras onde Esther vira Hitler e um grande fogo no céu se transforma em bomba atômica. O verdadeiro gênio de Nostradamus não estava em ver o futuro, mas em entender que o passado é que dita as regras do amanhã. A história não se repete, mas rima, e ele era o poeta mestre dessa rima. Os primeiros a desvendar seu método foram homens como César de Nostredame, seu filho, que herdou os manuscritos, e Jean Aimé de Chavigny, seu secretário, que perceberam,
As centúrias não eram um mapa do porvir, mas um espelho das angústias presentes. Nostradamus não escrevia para ser lido. Escrevia para ser interpretado e, mais do que isso, para ser necessário. Em um mundo onde reis morriam em duelos tolos e papas eram eleitos por intrigas, ele oferecia algo ainda mais valioso que ouro ou terras, a ilusão do controle. E ilusões, como bem sabemos, são o único produto que nunca sai de moda. Eis o gênio de Nostradamus, suas palavras não predizem o futuro, elas esperam por ele. Cada linha é um quebra-cabeça sem bordas, cada quarteto uma armadilha linguística pronta para se fechar sobre qualquer evento que a história, em sua ironia, queira oferecer. Os astrólogos da corte de Luís XIV analisaram seus versos buscando eclipses solares que nunca vieram. Os revolucionários de 1789 viram neles o anúncio da queda da Bastilha, quando, na verdade, Nostradamus descrevia a queda de qualquer bastião. E em 1999, quando o grande rei do terror não apareceu nem em Paris, nem em Bruxelas, nem sequer como um político medíocre em algum subúrbio de Marsella, seus intérpretes simplesmente mudaram de página. Afinal, quem precisa de precisão quando se tem ambiguidade? Veja como funciona. Dois grandes irmãos cairão em chamas tornou-se, em 11 de setembro de 2001, uma profecia das Torres Gêmeas, embora o mesmo verso já tivesse sido aplicado, séculos antes, a queda de dois campanários em Lyon durante um incêndio em 1650. Um monarca único governará o mundo, mas por pouco tempo serviu tanto para Napoleão, que durou 15 anos, quanto para Hitler, 12 anos, quanto para qualquer ditador de república bananeira que um jornalista quisesse dramatizar. O leão jovem vencerá o velho em campo sangrento? Poderia ser a Batalha de Waterloo, a Primeira Guerra Mundial ou até um clássico entre Marseille e Paris Saint-Germain, depende só de quem está segurando o livro, e de quanto vinho essa pessoa já bebeu. A magia não está nos versos. Está em nós. Quando Magda Goebbels, à luz de uma vela em Berlim, abriu as centúrias e descobriu que o Terceiro Reich era o Império Ário predito por Nostradamus, ela não estava lendo profecia, estava criando uma. Os nazistas distribuíram panfletos na França ocupada citando quartetos que aprovaram a inevitabilidade de sua vitória, como se a história fosse um roteiro escrito por um médico provençal do século XVI. O Águia Negra dominará a Europa? Claro que sim, se você ignorar que a Águia Negra também era o símbolo dos Habsburgo, dos Romanov, com um pouco de imaginação, até do logo da Mercedes-Benz. A propaganda não precisa de verdade. Precisa de conveniência. E assim seguimos, século após século, colando nossos medos e esperanças nas palavras de um homem que, muito provavelmente, ri em seu túmulo. Um grande incêndio consumirá a cidade nova? Bom, isso poderia ser o incêndio de Londres em 1666, o bombardeio de Dresden em 1945 ou até o Camp Fire na Califórnia em 2018, desde que você esteja disposto a fechar um olho para o fato de que a cidade nova, Villeneuve, era, na época de Nostradamus, um termo genérico para qualquer assentamento recente. O filho do sol será capturado em uma gaiola de ferro? Hitler tremeu com essa linha, convencido de que se referia à sua captura pelos soviéticos, até descobrir que Ster, na verdade, era uma corrupção de Ster, o nome latino para o Danúbio, um rio que, coincidentemente, ele nunca chegou a ver de perto. Mas a piada final. Nostradamus nem precisava ser preciso. Bastava ser vago o suficiente para que a posteridade fizesse o trabalho sujo por ele. 14 conspiradores de uma seita podem ser os jacobinos, os bolcheviques, os terroristas do 11 de setembro ou até os 14 senadores romanos que assassinaram César, desde que você esteja disposto a ignorar que a Rousseau no verso não se refere a Jean-Jacques, mas a um jogo de palavras com Rousseau, ruiva em francês antigo, que poderia descrever qualquer pessoa de cabelo claro em qualquer complô da história. E é aqui que a farsa se torna genial. Nostradamus não errou nenhuma previsão porque nunca fez nenhuma. Ele simplesmente deixou um espelho. E, como todo espelho, ele só mostra o que já está diante de nós, nossos preconceitos, nossos desejos, nossas paranoias. Quando a esposa de Goebbels viu o destino Ariua nas centúrias, ela viu o que queria ver. Quando os franceses do século XVIII leram nelas a queda da monarquia, eles projetaram sua própria revolta. E quando, em 1973, algum analista soviético descobriu que Nostradamus predissera a queda da URSS exatamente 73 anos após a Revolução de Outubro, ele não estava decifrando um código, estava inventando um. Porque, no fundo, todos nós somos um pouco como os reis que visitavam o túmulo de Nostradamus em Salon de Provence, não vamos lá em busca de respostas.
Vamos em busca de justificativas. E um homem que escreveu 942 quartetos ambíguos nos deu a maior de todas, a ilusão de que o caos tem um roteiro. Que a história não é aleatória. Que, em algum lugar, entre linhas tortuosas e metáforas deliberadamente obscuras, alguém sabia o que ia acontecer. E isso, meus amigos, é o maior truque de mágica já realizado. Não por Nostradamus, mas por nós mesmos. Há um momento em que alguém conta, com aquele brilho nos olhos de quem guardou um segredo por décadas: eu estive com Vanga nos anos 80. E ela disse coisas sobre mim tão profundas que, na hora, pensei, ou o KGB plantou informantes na minha vida, ou a própria espionagem búlgara me investigou por meses. Mas o detalhe que arrebata não é a precisão das palavras dela, é o que veio depois. Quando a conversa derivou para Gagarin, e alguém na sala soltou, casual, Gagarin. Ah, mas Gagarin morreu há tempos, em março de 68. E então, o silêncio. Porque o homem que falava, um testemunho ocular daquele diálogo, viu o rosto do interlocutor congelar. Como se alguém tivesse puxado o tapete da realidade debaixo dos seus pés. Eis que surge a lenda que se recusa a morrer: Gagarin não morreu no acidente aéreo. Foi tudo encenação. Um homem cansado da glória planetária, esmagado pelo peso de ser o primeiro a tocar o infinito, teria implorado: deixem-me viver em paz. Como um homem comum. E assim, segundo os que juram saber, ele foi transferido para outra frente de trabalho, uma sombra operando nos bastidores da Guerra Fria, até falecer realmente só na metade dos anos 80. Coincidência? Ou mais um fio solto na tapeçaria de mistérios que Vanga tecia com uma naturalidade assustadora? E não para por aí. Há o caso de Tikhonov, o ator que chegou à tela arrasado, e ouviu: Yura, Gagarin te pediu para comprar um despertador antes de morrer. Você esqueceu. O homem empalideceu. É verdade, eu esqueci. Mas aqui está o detalhe que corta como lâmina: Tikhonov nunca tinha conhecido Gagarin. Nunca trocara uma palavra sequer com ele. E no entanto, ali estava Vanga, desfiando um episódio íntimo como se tivesse estado na sala, testemunha silenciosa de uma promessa não cumprida. Não são anedotas. São fissuras. Porque Vanga não era uma vidente de feira, era um fenômeno de Estado. Seu primeiro cliente ilustre? O czar Boris III, em 1942. Depois dela, uma fila interminável, cerca de 1 milhão de pessoas ao longo de décadas. 1 milhão de destinos que, de alguma forma, ela parecia antecipar. E quando você move massas assim, meu amigo, não demora para que as sombras do poder se interessem. A KGB búlgara a monitorava. O KGB soviético, como irmão mais velho, exigia relatórios. Não porque ela fosse uma ameaça, mas porque quem controla a narrativa do futuro, controla o presente. O método. Uma coreografia macabra. Visitantes importantes eram hospedados em hotéis, seus quartos grampeados, suas conversas transcritas. Depois, a informação era alimentada à Vanga antes das consultas. O visitante entrava, ela soltava uma frase arrasadora e o pobre diabo desabava, convencido de que só uma força sobrenatural poderia saber daquele segredo. Assine este tratado? Sua filha está doente? O projeto X vai falhar? E assim, entre lágrimas e obediência, decisões geopolíticas eram influenciadas por uma mulher que, tecnicamente, trabalhava para o governo. Sim, porque Vanga tinha salário fixo. O bloco socialista pagava em leve búlgaro, capitalistas, em dólares, até $100 por consulta. Um negócio que gerava milhões. Para o Estado, ela era um ativo. Para o mundo, um oráculo. E as previsões? Ah, as previsões. A morte de Stalin. Chernobyl. Yeltsin na presidência em 1996, seu próprio porta-voz, Medvedev, admitiu em entrevista. Ela disse que as eleições dariam certo, mas que o coração de Yeltsin não aguentaria muito e não aguentou. Fukushima, descrita com uma clareza que gelava a espinha. A cura do câncer no século XXI, ainda esperando. A Terceira Guerra Mundial em 2010, que não veio, ou ainda não veio na forma que imaginávamos. O conflito entre Ocidente e mundo muçulmano em 2011, que, bem, alguma coisa ardeu desde então, não?
Até o casamento de Kirkorov com uma mulher chamada Alla, detalhe que ele só confirmaria anos depois, quando, ao acordar de uma cirurgia, viu Alla Pugacheva no televisão e reconheceu a voz que Vanga havia descrito. Claro, aos céticos. Teoria da probabilidade, gritam. Com 1 milhão de pessoas, alguma coisa tinha que acertar. Mas aqui está o problema, Vanga não acertava coisas genéricas. Ela acertava detalhes ínfimos. Doenças ocultas. Traições não confessadas. Nomes, datas, lugares que só a pessoa envolvida conhecia. E quando você ouve dezenas de testemunhas independentes de generais aposentados do KGB, artistas como Gorbachev, que admitiu ter ouvido falar em que um czar chamado Mikhail governaria a União Soviética, antes de ele mesmo se tornar esse czar, a pergunta deixa de ser será que ela adivinhava, e passa a ser como diabos ela fazia isso. Os serviços secretos tinham suas teorias. O KGB a mantinha sob vigilância constante. Havia rumores de que a CIA chegará a criar um departamento psi só para neutralizar a Vanga, medos infundados? Provavelmente. Mas reveladores. Porque quando uma mulher em uma aldeia búlgara se torna capaz de ditar o ritmo da paranoia global, algo está profundamente errado, ou profundamente certo demais. E hoje? Vanga ainda domina. Basta ligar a televisão, as profecias secretas de Vanga para 2023. O que Vanga previu sobre a Rússia e não ousaram divulgar. Seu signo nas previsões de Vanga, você não vai acreditar. É um negócio que não morre. Porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que alguém, em algum lugar, sabe. Que o caos tem um padrão. Que nossa dor, nossa dúvida, nosso futuro já foram vistos por olhos que enxergam além. E se Vanga era uma farsa? Se tudo não passava de um esquema brilhante de inteligência, psicologia e teatro? Não importa. O mito sobrevive porque precisamos que sobreviva. Porque, no fim das contas, a maior profecia de Vanga não foi sobre guerras ou doenças, foi sobre nós. Sobre nossa necessidade desesperada de entregarmos as rédeas do amanhã a qualquer coisa, ou qualquer um, que prometa nos dizer que não estamos sozinhos neste labirinto sem saída. E isso, meus caros, é o verdadeiro poder de um oráculo. Não prever o futuro, mas criá-lo, uma crença de cada vez. Na Europa Oriental, onde as fronteiras entre realidade e lenda sempre foram mais porosas, Vanga nasceu em território que hoje pertence à Macedônia, mas que, na época, era disputado entre Bulgária e Iugoslávia como um troféu de guerra ideológica. E foi justamente essa tensão que transformou sua vida em um romance de espionagem digno dos arquivos mais secretos do Cominfor. As autoridades búlgaras, em um gesto que misturava paranoia política e superstição atávica, declararam na gente iugoslava. Seu crime? Ter nascido no lugar errado, na hora errada e, claro, aquelas notas de leve búlgaro encontradas durante uma busca em sua casa, dinheiro que, segundo boatos, ela teria escondido com artes obscuras. Confiscaram tudo, é óbvio. Mas o verdadeiro escândalo não foi o dinheiro, e sim o que fizeram com ele depois. Construíram uma igreja no local onde Vanga recebia seus clientes, um templo que os sacerdotes ortodoxos se recusaram a consagrar por décadas, convencidos de que cada pedra estava impregnada de bruxaria. Uma igreja erguida com dinheiro de feitiçaria não pode ser abençoada, diziam. Ainda assim, ela segue de pé, desafiando o tempo e a lógica, como um monumento à nossa capacidade de transformar até a suspeita em sagrado. E aqui está o paradoxo. O mesmo regime que a perseguiu como ameaça à segurança nacional a elevou, mais tarde, à categoria de patrimônio ideológico. Porque nos sovietes, Vanga não era apenas uma vidente, era uma necessidade. Junto com o mumio, aqueles excrementos fossilizados de cabras montesas, vendidos como cura milenar para tudo, de tuberculose a calvície, ela compunha o kit de sobrevivência espiritual de uma nação que, oficial ou clandestinamente, precisava acreditar em algo. Nas rodas intelectuais de Moscou, entre cálices de vodka e discussões sobre Marx, seu nome era sussurrado com a mesma reverência que se reservava aos físicos nucleares de Sarov. Vanga disse que era o preâmbulo para qualquer profecia, do colapso do capitalismo à próxima colheita de batatas. Não importava que suas previsões fossem tão precisas quanto um dardo lançado no escuro, o que importava era o rito. A ilusão de que, em algum lugar, uma mulher cega enxergava mais longe que o Politburo. Mas Vanga não estava sozinha nesse panteão de adivinhos oficiosos. Havia também Wolf Messing, o judeu polonês que, segundo a lenda, fez tremer o próprio Hitler.
Em 1938, ele teria predito a morte do Führer em um palco de Varsóvia, ganhando como prêmio uma caçada implacável da Gestapo. No ano seguinte, Messiaen desapareceu da Polônia e reapareceu, como por magia, na URSS, onde, dizem, foi recebido por Stalin em pessoa. O ditador, conhecido por seu ceticismo brutal, afinal, quem precisa de oráculos quando se tem o NKVD, teria testado seus poderes com um desafio impossível: entrar no Kremlin sem ser visto pela guarda. Messiaen não só teria conseguido como, na sequência, retirado 100.000 rublos do Gozban com um pedaço de papel em branco, sob os olhares atônitos dos oficiais. Mais tarde, ele teria resolvido um crime em Novokuznetsk, ou foi Vladivostok? As versões variam, apontando o culpado por um roubo de propriedade socialista com a precisão de um detetive do KGB. Os arquivos, porém, contam outra história: Messiaen nunca esteve com Stalin. A história do Gozban é pura ficção burocrática. Qualquer funcionário público sabe que retirar 100.000 rublos sem documentação é tão plausível quanto um urso polar ganhar o Nobel de Literatura. E um crime resolvido. Um teatro armado para validar provas que a polícia já tinha, mas que precisavam de um toque sobrenatural para serem aceitas. Isso nos leva a uma verdade inconveniente: os grandes videntes não morrem, eles se aposentam como mitos. No Vanga, Messiaen, todos predisseram a data de suas próprias mortes com uma precisão que faria inveja a um relógio suíço. Amanhã à noite, eu não estarei mais aqui, teriam dito, como se a morte fosse um trem que se pode pegar após consultar o horário. E nós, é claro, acreditamos. Porque a morte de um profeta é o último ato de sua performance, a prova definitiva de que, afinal, eles sabiam que o futuro não é um vazio, mas um script já escrito, esperando apenas que viremos a página. Hoje, seus herdeiros espirituais, como Pavel Globa, cujos prognósticos para 2023 soam como um horóscopo escrito por um algoritmo de inteligência artificial, um ano de desafios transformadores e viradas inesperadas, seguem a mesma receita, vaguidão suficiente para caber em qualquer realidade, misturada com um tom de urgência que nos faz clicar em compartilhar. A Rússia enfrentará momentos difíceis, mas tudo dependerá de escolhas cruciais, escreve Globa, como se estivesse descrevendo o enredo de uma novela, e não o destino de milhões. E nós, ávidos por pistas, pagamos por essas migalhas de certeza, literalmente. Porque no fundo, o que Globa, Vanga ou qualquer charlatão de feira vendem não é o futuro, mas o alívio de não ter que enfrentá-lo sozinho. E aqui chegamos ao cerne da questão. A ciência pode não explicar como Nina Colagina, a mulher que nos anos 1960 dobrava colheres com a mente, ou, segundo céticos, com fios de nylon bem escondidos, movia objetos em laboratórios monitorados pelo KGB. Pode não saber por que certos xamãs siberianos, depois de ingerir cogumelos alucinógenos, descrevem visões que se alinham com eventos reais, ou porque, em cada escritório de Moscou a Vladivostok, há um funcionário que conhece uma babusca que acerta tudo. Mas a ciência sabe por que precisamos dessas histórias. Porque o futuro é um espelho negro, e nós, primatas assustados, preferimos ver nele o reflexo de um rosto conhecido, mesmo que seja o de uma velha cega da Macedônia, um mágico polonês ou um charlatão com um diploma de astrologia. A magia, afinal, não está nos poderes deles. Está em nós, na nossa capacidade de transformar o absurdo em dogma, a coincidência em destino, e um punhado de palavras ambíguas em um mapa para atravessar a noite. E enquanto houver noite, haverá quem venda lanternas, mesmo que sejam feitas de fumaça. E então surge o mexicano com seus rituais de limpia, ou o chinês que, por meio da Kniha Sudeb, um oráculo tão antigo quanto obscuro, ou dos ensinos de Confúcio transformados em sorteio de palitos, decreta: entre nesse negócio ou não assine nada no dia 14, porque os astros conspiram contra você. E as pessoas obedecem. Eu mesmo, antes de uma reunião crucial, recebi a recomendação de um especialista de Pequim: o touro está em conjunção com Marte, melhor não voar. 2 astrólogos confirmaram. 3, para ter certeza, afinal, como dizem, uma segunda opinião médica salva vidas, então por que não uma terceira cósmica? Mas não são só os magnatas que caem nessa armadilha. Nos anos 2000, metade das minhas amigas em Moscou jurava pelos conselhos de uma Belaia Maginia, uma maga branca, como ela mesma se apresentava, especializada em amores perdidos e maridos futuros. Seu método: receitas infalíveis. Compre sapatos novos, não usados, jamais. De grife, de preferência low bolting.
À meia-noite de uma quarta-feira, deixe-o sobre a lápide de uma freira no cemitério do mosteiro tal, junto com uma nota manuscrita e 3 moedas. Depois, vá embora sem olhar para trás. O detalhe? Os sapatos consagrados misteriosamente desapareciam, e reapareciam na coleção pessoal da vidente, que os revendia como itens energizados. Cada consulta? $500. Em dinheiro vivo. Absurdo? Claro. Mas aqui está o paradoxo: nós, que nos gabamos de ceticismo, somos a espécie que mais paga por ilusões. Não nego, e você, provavelmente, também não, que existam pessoas capazes de captar algo no ar, uma frequência que escapa à lógica. Às vezes, seus pressentimentos se alinham com a realidade de maneira perturbadora. Mas isso não faz deles profetas. Faz deles intérpretes, como um poeta que, em um acesso de febre, escreve versos que, décadas depois, soam como profecia. Wanga não havia um futuro, ela sentia as fraturas do presente, e suas palavras, como as de Nostradamus, eram tão vagas que qualquer evento poderia ser forçado a caber nelas. O problema não é a magia. É a nossa necessidade desesperada de garantias. Somos crianças assustadas no escuro, implorando por uma voz que nos diga: não entre naquele quarto, não assine aquele contrato, ele não é o homem certo. E enquanto houver medo, haverá quem o explore com tarô, com astrologia, com sapatos abandonados em cemitérios ou com análises quânticas de DNA vendidas por gurus digitais. Antes de gravar este vídeo, por exemplo, consultei um especialista em tendências. Sua previsão? Centenas de milhares de visualizações. Confesso, parte de mim quer acreditar. Não porque ele tenha poderes, mas porque a esperança é mais barata que a incerteza. E se você está assistindo até aqui, talvez também prefira, no fundo, que alguém, qualquer um, lhe diga o que vem pela frente. A história, afinal, não é feita por oráculos. É feita por quem age apesar deles. Música.